Olá, bom dia, meu nome é Rafael, sou professor de Geografia e hoje estaremos fazendo as correções da semana 3 do PET 4, tudo bem? Então vamos lá. Eu já deixei algumas coisas mais ou menos organizadas para facilitar o entendimento dessas correções, certinho? Na primeira atividade, fala o seguinte, vamos lá? A distância em graus entre Brasília e Roma é de 75 graus. Então, a distância entre uma e outra é 75 graus. Sabendo que cada 15 graus corresponde a uma hora, quantas horas seriam em Roma, né? Então, o que a gente tem que saber? Eu coloquei um mapinha aqui, eu sei que está um pouco diferente do de vocês aí, mas o objetivo é o mesmo, tentar ilustrar, e coloquei aqui, cada risquinho desse corresponde a 15 graus, que é uma hora. Só para ajudar a facilitar vocês, tudo bem? Então, o que está falando? A diferença entre Brasília e Roma, 75 graus. O que a gente precisa fazer? Dividir por 15. Por que 15, professor? A cada 15 graus corresponde a uma hora. Quando a gente divide esses dois, o valor é 5. 5 vezes 15, 75. 75 menos 75 dá zero. Então nós temos 5 horas. Mas aí, professor, eu fiquei na dúvida. O que eu vou fazer com essas 5 horas que eu achei? Eu já sei que lá em Brasília são 14 horas, né? Então, a gente tem que observar o quê? Brasília está aqui, ó, nessa localidade aqui. O que a gente tem que fazer? A gente faz um pintinho aqui e aí a gente tem que observar, está indo para o lado de cá ou está indo para cá? Está indo para o leste ou para o oeste? Se está em Brasília e está indo para Roma, está indo nessa direção, está indo no leste, ok? Se está indo para o leste, vai fazer o quê? Somar. Se estivesse vindo para o oeste, iria diminuir. Mas está indo para o leste, então nós vamos aumentar. Se já falou que aqui em Brasília são 14 horas, o que a gente vai fazer? Nós vamos somar as 14 mais as 5 horas que nós achamos na nossa continha, que vai dar um total de 19 horas. Isso quer dizer o quê? Ao mesmo tempo que em Brasília são 14 horas, nesse lugar do mundo aqui em Roma, que fica lá na Europa, né, já são 19 horas, já lá já está escurecendo, ou acabou de escurecer, tá bom? Então vamos lá, continuando as atividades. Atividade número 2. Eu já coloquei aqui as respostas só para facilitar, mas eu vou fazer a leitura para vocês, tá bom? 2. Letra A. Se em Fernando de Noronha são 2 horas, que horas são no Mato Grosso? Eu coloquei aqui, ó. Eu peguei o mesmo mapinha de vocês, só que de vocês está desenhado o mapinha do Brasil aqui, tá? Fernando de Noronha fica aqui no correspondente a 30 graus, tá bom? O outro lugar que eles estão perguntando é o Mato Grosso. Mato Grosso fica mais ou menos na mesma latitude do que Brasília, tudo bem? Então um está a 30 graus, o outro está a 45. A diferença de 15 graus de novo. Só que nesse sentido aqui, está indo para o oeste. Fernando de Noronha, Mato Grosso. A gente vai fazer o quê? Diminuir uma hora. Não é só 15 graus, então diminuir uma hora. Se sabemos que são 2 horas aqui em Fernando de Noronha, em Mato Grosso serão 13 horas, tá? Serão 2 horas. Então foi o que eu escrevi aqui, ó. São 13 horas, e aí aqui eu abreviei, tá? Mato Grosso. Tudo bem? Coloquei só as siglas. Letra B, continuando. Se no Acre são 20 horas, que horas são no Distrito Federal? É o mesmo processo. Também coloquei aqui, ó. Acre. Em vez de escrever Distrito Federal, eu coloquei Brasília, tá? Então, um tá a 60 graus, o outro tá 45. Dá 60 menos 45, 15 graus de diferença, corresponde só a uma hora. Se está falando do Acre para Brasília, o sentido está esse. Se está esse, a gente vai somar, então vai somar uma hora, né? Quantas horas eram no Acre? 20 horas. Então aqui em Brasília seriam 21 horas, tudo bem? Coloquei Brasília, mas você pode colocar Distrito Federal, se você quiser. Tá na mesma quase, né? E letra C. Se em Mato Grosso são 14 horas, que horas são no Acre? Então vamos lá. Se aqui são 14 horas, que horas é no Acre? A diferença, de novo, só de 15 graus, nesse caso aqui, que corresponde a uma hora. Só que agora está em sentido aqui, Mato Grosso, Acre. Está em sentido oeste, vai diminuir uma hora. Se são 14 horas, aqui serão 13 horas. São 13 horas no Acre. Certinha a resposta aqui da letra C do 2. Continuando. 3. Nas férias escolares, Marcela viaja para Manaus, no estado da Amazônia. Um dia, às 16 horas. Então, aqui, Acre, 16 horas, tá bom? Eu vou colocar aqui o canetão vermelho aqui para ajudar a gente a memorizar. 16 horas, tá? Então, continuando. 16 horas. Marcela
telefona para Sofia, uma amiga sua que mora em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para falar sobre sua viagem. Que horas era no lugar onde Sofia mora, né? Então, o que acontece? A Marcela estava aqui e ligou para o Rio Grande do Sul, né? Que também fica nessa localidade aqui, né? Rio Grande do Sul, vou colocar assim, tá bom? Que horas eram aqui? A diferença também é só de 15 graus, nesse caso, né? Só porque está indo em sentido leste, então vamos somar, né? Se ali, eu coloquei aqui 16 horas, aqui seriam 17 horas. Então, vou colocar aqui, ó, seriam 17 horas. Essa seria a resposta. Não sei se vocês estão percebendo, isso daqui, fuso horário, ele não é difícil, ele é fácil. O que a gente precisa entender é prestar atenção em que sentido está indo, qual que é a primeira cidade que fala e qual que é a segunda que está falando, para a gente entender se está indo de para leste ou para oeste, para saber se vai aumentar ou saber se vai diminuir as horas, tudo bem? Então é isso que a gente tem que se atentar. E tem que lembrar que tem sempre que estar dividindo por 15 para saber quantas horas que tem de fuso horário, tá bom? Outra coisa, eu coloquei o nosso mapinha aqui de 15 em 15, ó, 15, 30, 45, 60, 75, 15 em 15 para facilitar. Mas 95% dos mapas não vem de 15 em 15. Ele pode vir de 1 em 1, de 5 em 5, de 50 em 50, tá? Pode acontecer de ter 15 em 15, mas é muito raro. Então, por isso que a gente tem que aprender a fazer essas continhas, tudo bem? Então vamos lá, atividade 4, né? Já até coloquei aqui um pouquinho para facilitar. Em 2018, a Copa do Mundo de Futebol aconteceu na Rússia. Pessoal, só uma curiosidade. A Rússia é o maior continente, o maior país de todos, do planeta inteiro. Para vocês terem ideia, a Rússia, ela pega mais ou menos aqui assim, ó, e vem até quase do outro lado. Ela tanto é que ela faz parte do continente europeu e asiático. Só para você ter ideia, lá tem, enquanto no Brasil nós temos 3 fusos horários, né? Diferença pode chegar até 3 fusos horários. Lá na Rússia chega até 11 horas de fuso horário, né? De tanto que ela é comprida. Tudo bem? Mas continuando. Só uma curiosidade para a gente poder falar dela. Continuando, né? Observe o quadro a seguir dos horários dos jogos do Brasil na primeira fase da competição e responda as questões. Grupo E, Suíça, Brasil, Costa Rica e Sérvia. Aí tem dia, hora de Brasília, cidade, adversário, dia da semana, né? Então, a letra A, vamos lá para a letra A, né? Quantas horas de diferença há entre os horários de Brasília e os horários das cidades russas, né? Então, quantas horas de diferença? Então, de acordo com essa tabelinha que nós fizemos aqui da letra A, a gente pode observar que aqui são 20 horas de um dia, né? E aqui são 15 horas do outro dia, tá bom? Como que a gente vai somar isso? A gente pode pegar 21 menos 15, alguma coisa assim, ou somar? Não. A gente tem que lembrar que o dia são 24 horas, não são? Então, quantas horas falta para terminar esses dias aqui? Esse dia falta 3 horas para terminar, de 21 até chegar a 24 horas, correto? E aí a gente soma com mais as 15 horas do outro dia. Então, aqui, nesse caso aqui, nós temos um fuso horário de 18. Você entendeu por que 18 horas de diferença? Porque aqui, por exemplo, está falando que é domingo, 21 horas. Mas aqui já é segunda-feira, 15 horas da tarde, né? Ao mesmo tempo. Então, a gente vai pegar essas 20 horas do domingo à noite, até chegar a 24 horas, são 3 horas de diferença, e somar com as 15 horas do dia seguinte. Tem 18 horas de fuso, né? Aqui, né, a segunda opção do quadradinho da tabela lá, fala que é na sexta-feira, o jogo será contra Costa Rica, é 15 horas, né, 3 horas da tarde, lá na Rússia, e no Brasil, 9 horas da manhã. Então, o que a gente precisa fazer? Acabar de chegar esses 15 horas aqui nas 24, para saber quantas horas falta para terminar aquele dia. Nesse caso aqui são 9 horas, tá bom? Então, 9 horas daqui, com mais 9 que já tem do outro dia. 9 mais 9 também são 18 horas, certinho? E a última opção da nossa quadra aí, da nossa tabela, 21 horas na Sérvia, vai jogar contra a Sérvia na quarta-feira, e 15 horas. Essa é a mesma continha da de cima, tá?
21 para 24, sobram 3 horas, faltam 3 horas, com mais 15, 18. Tá? Então essa seria a letra A, né? Correção da letra A. Dando andamento, letra B. Vamos continuar aí. Em sua opinião, qual a diferença de horas? É a mesma em relação a todas as cidades russas e cidades de outros países? E por quê? O que está perguntando? Está querendo saber se essa diferença de horas, porque aqui deu tudo 18, né? Aí ele ficou na dúvida, letra B. A diferença de horas entre as cidades da Rússia e as outras do mundo é tudo a mesma coisa? Não, tá? A resposta é não, pois a variação de horas depende de onde as cidades estão localizadas e a diferença em graus entre elas. Ah, professor, eu não entendi muito bem o que o senhor quis dizer com isso. Fácil. Imagina, né, que o Brasil, como eu desenhei para vocês, ele está localizado mais ou menos aqui assim, né? Então, aqui de Brasília, nessa localidade aqui, seria uma quantidade de horas, aqui seria outra quantidade, aqui seria mais uma hora, mais outra, e aí sucessivamente, entendeu? E isso se refere a qualquer outra cidade localizada em qualquer outra parte do nosso planeta, tudo bem? Vai depender da distância em graus entre as cidades, ok? Bom, então vamos lá. Letra C, né? Vamos aqui, letra C. Por que as horas nas cidades são diferentes? É justamente pelo que eu falei para vocês. Lembra que no vídeo passado eu peguei o globinho do terrestre e girei e mostrei para vocês que enquanto uma parte do planeta estava ficando clara, a outra estava escurecendo? Então é justamente a cada 15 graus que o planeta gira desses 360 para dar uma volta completa, a cada 15 graus vai ser uma hora a mais ou a menos. Então a resposta da C são diferentes devido às suas localizações do planeta, né? Devido à diferença em graus desses 360 graus correspondentes, tá bom? E 5, vamos para a atividade número 5, é uma charge. A charge fala o seguinte, pessoal. Claro, o mundo só pode estar mal. Se quando na América do Norte é meia-noite, na China é meio-dia. E quando na China é meia-noite, na América do Norte é meio-dia. Como é que 200 milhões de pessoas almoçando pode entender com 600 milhões de pessoas dormindo? Então, na verdade, ela meio que está fazendo uma crítica, né? E aí o exercício finaliza falando assim, ó, qual a relação da charge com a matéria estudada nessa semana? Você concorda com a opinião de Mafalda? Bom, é uma resposta pessoal, mas eu vou fazer uma breve explicação para vocês. A dúvida de Mafalda é o seguinte, como é que as pessoas em um lugar do planeta que está meio-dia, está almoçando, pode entender com pessoas de outro lugar do planeta que já está de noite, elas estão dormindo. Então que essa comunicação, essa interação entre as pessoas fica difícil por causa disso, né? Mas aí você concorda que é por causa disso que dificulta ou será que tem outras coisas por trás, né? Então, fica aqui a nossa correção, tá? Espero ter ajudado você um pouquinho. Mudei um pouquinho o jeito de fazer esse vídeo aqui, com o objetivo de tentar fazer com que você entenda melhor como que o fuso horário funciona pelo nosso planeta. Tem algo que ainda não vimos aqui, que não caiu nos exercícios, mas mais para frente estarei explicando para vocês, que é o tempo de voo, que quando a gente calcula as horas diferentes, a gente ainda tem que calcular o tempo de voo, porque a gente só viu as horas em relação ser concomitantemente, tá bom? Mas isso vamos deixar para uma próxima vez. Não esqueça de dar o seu like, se inscreva no canal, dá essa forcinha pra gente aí e muito obrigado. Até a próxima!